O discípulo mais destacado de Platão, Aristóteles passou 20 anos na academia platônica, mas após deixá-la, ele contradisse de forma tão efetiva o que Platão ensinou, que ele teve uma influência na filosofia tão grande quanto a do próprio mestre. E mais do que isso, através da filosofia, ele deixou a sua marca em áreas do conhecimento diversas, como a lógica e astronomia, física e ética, religião e estética, biologia e retórica, política e psicologia. Talvez você pense que um intelectual dessa estatura fosse uma pessoa meio estranha, no dia a dia, mas quase nenhuma peculiaridade foi encontrada ou creditada a ele. O seu famoso busto mostra um homem barbudo de boa aparência, com traços refinados e sensíveis. Um contemporâneo seu, malicioso, disse que ele tinha olhos pequenos e pernas longas e finas, mas Aristóteles deixou de lado esses pontos negativos com roupas elegantes e uma barba sempre impecável. Nada sabemos de sua vida privada durante seus anos na academia, mas aos 37 anos ele casou por amor. Sua esposa morreu cedo e, em sua vontade, ele pediu que em sua própria morte seus ossos fossem colocados ao lado dela. Ele se casou novamente e viveu com sua segunda esposa o resto da sua vida e deixou-a bem provida, em reconhecimento da constante afeição que ela tem me mostrado. Ele era geralmente gentil e caloroso, mas se lhe enchessem o saco, ele poderia ser bem azedo. Quando um amigo seu, certa feita, bastante tagarela, perguntou a ele: "Eu te entediei até a morte com essa minha tagarelice?" Aristóteles respondeu: "Na verdade não, eu nem estava prestando atenção em você." Ainda que abastado desde o nascimento, Aristóteles trabalhou duro toda a sua vida, nunca se poupando de nada em sua busca por conhecimento. Quando Platão leu seu diálogo Fédon em voz alta, ouvintes cansados foram saindo na ponta dos pés, um por um, mas Aristóteles, e ele sozinho, ficou até o fim. Em sua lua de mel, ele dedicou grande parte do seu tempo para coletar conchas do mar. Ele trabalhou tão arduamente em sua pesquisa e escritos que ele completou 170 trabalhos em 40 anos. Aristóteles nasceu em 384, no norte da Grécia. Seu pai era o médico da corte de Amintas II, rei da Macedônia, do qual o filho se tornaria Felipe II, pai de Alexandre o Grande. Alexandre, o qual viria a ser aluno de Aristóteles. Sendo o conhecimento médico tradicionalmente passado de pai para filho na Grécia, Aristóteles deve ter aprendido muito sobre biologia e medicina. Isso pode explicar o científico e empírico panorama que mais tarde o fez realista por excelência em oposição ao idealismo de Platão. Ele foi para a academia de Platão aos 17 anos e ficou até que completasse 37. Então ele saiu. Alguns dizem que com raiva, quando Platão morreu e seu sobrinho é apontado como sucessor e não Aristóteles. Mas nada disso explica a imensidão de suas realizações. Podemos apenas supor que, assim como Shakespeare, Bach e Einstein, Aristóteles era um tipo raro de gênio que calha de viver no tempo e no lugar e com a genética que particularmente favoreceu suas extraordinárias habilidades. Assim como filósofos antes dele, ele buscava entender como se dá a percepção, mas não tendo como reunir dados suficientes para essa questão, teste e experimentação eram desconhecidos e a dissecação de corpos humanos era proibida, ele de certa forma dependia de explicações metafísicas. Ele teorizou que nós não percebemos os objetos como tais, mas sim as suas qualidades, como brancura e redondeza, que são formas não materiais que são inerentes na matéria. Quando nós os vemos, elas são recriadas dentro do olho e a sensação que elas despertam são transmitidas pelos vasos sanguíneos até a mente, que ele pensava que deveria se situar no coração, levando em conta que pessoas geralmente se recuperam de lesões na cabeça, enquanto ferimentos no coração são invariavelmente fatais. Para ele, a função do cérebro era controlar o sangue quando este ficava muito quente. Ele discutiu a possibilidade de existir um sentido interior, o senso comum, por meio do qual reconhecemos várias sensações vindas de diferentes órgãos do sentido. Digamos, branco e redondo, quente e macio, vem de um único objeto, neste caso, uma bola de lã. Mas se ignorarmos esses absurdos,
A explicação de Aristóteles sobre como a percepção se torna conhecimento é convincente e de senso comum, e complementária às epistemologias baseadas na experiência, da qual falaram Protágoras e Demócrito. Nossas mentes, disse Aristóteles, reconhecem as similaridades numa série de objetos. Essa é a essência da razão indutiva, e a partir desses traços comuns forma um universal. Universal é uma palavra ou conceito que não se refere a uma coisa factual, mas sim ao tipo das coisas ou ao princípio geral. Um exemplo aí para você que está assistindo. Quando você vê um gato na rua, você sabe que aquele não é o seu gato e nem o gato da sua tia, porque você sabe que existe uma espécie que chamamos de gato e que, apesar de eles serem diferentes, ainda assim eles compartilham uma forma comum de gato, a forma universal. E você sabe que, apesar de existirem raças diferentes de gatos, todos eles são gatos e não outra coisa. Se pedirem para você desenhar ou imaginar um gato agora, você não vai desenhar o seu gato ou o gato da sua tia, mas sim um conceito de gato, uma forma que nos permita reconhecer que aquilo é um gato e não outro animal qualquer. Essa é a rota para os níveis mais elevados de conhecimento e sabedoria. A razão, ou intelecto, age assim sobre os dados da percepção. É uma força ativa, organizadora. Tendo passado tantos anos examinando espécimes biológicos, Aristóteles não podia considerar os objetos da percepção como meras ilusões ou ranquear conceitos gerais como sendo mais reais do que as coisas individuais que eles se referiam, como fizeram alguns idiotas, principalmente a partir da filosofia moderna, como a gente já sabe. Onde Platão diz que as ideias abstratas existem na eternidade, separadas das coisas materiais, e são mais reais do que essas coisas. Então, por exemplo, para você que está assistindo agora, pense agora num triângulo. Para Platão, a forma geométrica de triângulo já existia na eternidade muito antes de aparecer aqui na Terra. O mesmo serve para a forma esférica e as demais formas. Já o seu realista discípulo, Aristóteles, diz que elas, as formas, eram apenas atributos que poderiam ser predicados de objetos específicos. Contudo, ele nunca abandonou totalmente a metafísica do pensamento grego. Ele chegou perto de afirmar que os universais não têm existência a não ser na mente. Ele sintetizou uma das duas principais correntes do pensamento grego sobre o conhecimento: a extrema ênfase na percepção pelos sentidos, de Protágoras e Demócrito, e o extremo racionalismo de Sócrates e Platão. Sócrates, disse Renan, Vida de Jesus, capítulo 28, deu à filosofia a humanidade. Aristóteles deu à ciência. Havia filosofia antes de Sócrates e ciência antes de Aristóteles. E depois de Sócrates e Aristóteles, a filosofia e a ciência tiveram enorme progresso. Mas tudo foi constituído sobre os alicerces que eles assentaram. Antes de Aristóteles, a ciência estava em embrião. Com ele, ela nasceu. A primeira grande característica de Aristóteles está em que, quase sem predecessores, quase que inteiramente graças ao raciocínio consistente, ele criou uma nova ciência, a lógica. Renan, History of People of Israel, fala do treinamento defeituoso da mente que não tenha sofrido, direta ou indiretamente, os efeitos da disciplina grega. Na verdade, porém, a inteligência grega era indisciplinada e caótica até que as fórmulas implacáveis de Aristóteles proporcionassem um método rápido para o teste e a correção do pensamento. A decadência política e econômica da Grécia provocou um enfraquecimento da mentalidade e do caráter helênicos depois de Aristóteles. Mas quando uma nova raça, após um milênio de bárbara escuridão, tornou a encontrar o tempo e a capacidade de especular, foi o órgão da lógica de Aristóteles, traduzido por Boécio, que se tornou o modelo do pensamento medieval, a mãe rigorosa da filosofia escolástica que treinou o intelecto da Europa adolescente para o raciocínio e a sutileza, construiu a terminologia da ciência moderna e lançou as bases daquela mesma maturidade de mentalidade que iria sobrepujar e derrubar o sistema e os métodos que lhe haviam dado origem e sustento. A lógica significa simplesmente a arte e o método do pensamento correto. É a logia ou método de toda a ciência,
de toda a disciplina e de todas as artes, e até a música a contém. É uma ciência porque, numa proporção muitíssimo elevada, os processos de pensamento correto podem ser reduzidos a regras como a física e a geometria e ensinados a qualquer inteligência normal. É uma arte porque, pela prática, dá ao pensamento, afinal, aquela precisão inconsciente e imediata que guia os dedos do pianista sobre o seu instrumento para extrair a harmonia sem o esforço. Nada é tão chato quanto a lógica e nada tão importante. Sobre a relação entre a mente e o corpo, às vezes ele é bastante vago e outras vezes bastante claro. Mas um detalhe importante antes de continuarmos é o seguinte, preste atenção. As obras completas de Aristóteles foram perdidas. Tudo que nos restou de seus trabalhos são rascunhos de aulas. Não é como no caso de Platão, por exemplo, que seus livros chegaram íntegros até nós. Se Aristóteles teve toda essa influência no Ocidente até hoje em dia, somente com seus rascunhos de aulas, eu imagino aqui como seria se suas obras completas tivessem sido preservadas íntegras. Também fico aqui imaginando qual seria o QI de Aristóteles, meu Deus do céu. Comente aqui embaixo qual você acha que é o QI dele, estou curioso. Ele é vago em relação à natureza da alma, a qual ele chama de forma do corpo. Não o seu formato, mas a sua essência, sua individualidade ou talvez a sua capacidade de viver. Mas por outro lado, os comentários de Aristóteles sobre a parte da alma onde o pensamento ocorre são lúcidos e sensíveis. Certos escritores, diz ele, em seu livro De Anima, têm contentemente chamado a alma de lugar das ideias, mas essa descrição não se aplica à alma como um todo, mas simplesmente ao poder do pensamento. Na maior parte do tempo, ele chama a parte da alma onde o pensamento ocorre de psique, apesar de que às vezes ele usa esse termo se referindo ao corpo todo. Apesar dessa inconsistência, ele é consistente na afirmação de que a parte pensante da alma é o lugar onde as ideias são formadas, e não o lugar onde elas existiam antes da alma habitar o corpo. A alma, ou psique, não são uma entidade que pode existir separada do corpo. É claro, diz ele, que a alma não é separável do corpo, e o mesmo se aplica para partes específicas da alma. Ele rejeita a doutrina platônica da alma aprisionada, alma essa que tem como maior objetivo escapar dos grilhões da matéria. Em contraste com a doutrina de Platão, seu sistema é essencialmente monista. Então, outro detalhe importante é que para Aristóteles, alma não significa alma no sentido cristão da coisa, mas sim alma como princípio vital. Para Aristóteles não é que a alma é como a alma no sentido cristão, que tem uma consciência e tal, mas sim o princípio vital que dá vida aos seres. Uma vez que ele deixou de lado esse assunto, Aristóteles se concentrou no que mais lhe interessava: como a mente usa a dedução e indução para chegar ao conhecimento. Sua descrição constitui, de acordo com Robert J. Watson, a primeira visão funcional dos processos mentais. Para ele, psique é um processo. Psique é o que a psique faz. A psique não é uma essência imaterial, nem coração, nem o sangue. Psique são as etapas que se dão no pensamento. O conceito funcionalista, que hoje em dia está na base da ciência cognitiva, teoria da informação e na inteligência artificial. Por isso não surpreende que aqueles que conhecem a psicologia de Aristóteles o admirem tanto. Suas descrições dos processos do pensamento soam como se ele tivesse as baseado em descobertas feitas em laboratório. A mais importante dessas é que a alma pensante, tanto funcionando de modo dedutivo quanto indutivo, usa percepções dos sentidos ou percepções lembradas para chegar até verdades gerais. A sensação nos traz as percepções do mundo. A memória nos permite armazenar essas percepções. A imaginação nos permite recriar, a partir da memória, imagens mentais correspondentes às percepções. E a partir das imagens acumuladas, nós geramos ideias generalizadas. Pessoal, olha só, eu não sei vocês,
mas eu achei simplesmente genial essa observação de Aristóteles, levando em conta que ele fez tudo isso somente com o intelecto. Para mim, Aristóteles deveria ter de 180 a uns 200 de QI. Comente aqui embaixo a sua opinião sobre. Divergindo radicalmente de seu mentor, Platão, Aristóteles não acreditava que a alma nasce com conhecimento. De acordo com Daniel Robson, Aristóteles acreditava que os seres humanos têm uma capacidade cognitiva pela qual o registro perceptivo do ambiente exterior leva ao seu armazenamento na memória. Daí nasce a experiência, e a partir desse ponto, o de todo universal que veio repousar na alma, surge um verdadeiro princípio de compreensão. Muitas das observações de Aristóteles eram surpreendentemente precisas e próximas às descobertas científicas mais atuais. Preste atenção neste exemplo. Para ele, quanto mais uma experiência é repetida, maior é a chance de ficar gravada na memória. Outro exemplo. Eventos experienciados apenas uma vez, mas sob a influência de uma emoção muito forte, podem ser melhores recordados do que outros que foram experienciados muitas vezes, mas sem fortes emoções. Outro. Nós nos lembramos de coisas de memória contando com vários tipos de conexões entre nossas ideias, similaridade, contraste e proximidade. Para encontrar uma memória perdida, por exemplo, tentamos nos recordar de algo que acreditamos ou sabemos que irá nos levar até a memória que queremos recordar. Um exemplo só para ficar mais claro para você é o seguinte. Todos nós já perdemos uma chave ou qualquer coisa semelhante. Para nos lembrar onde perdemos, automaticamente começamos a nos recordar dos lugares onde passamos, das atividades que fizemos anteriormente e da última memória que temos de quando estávamos com a chave. Sempre que tentamos lembrar de algo, experimentamos certos movimentos antecedentes, isto é, lembranças, até que finalmente chegamos àqueles após o qual normalmente vem o que buscamos. É por isso que buscamos a série de memórias, tendo começado no pensamento a partir de uma intuição presente ou de alguma outra, e de algo semelhante ou contrário ao que buscamos, ou então daquilo que é contíguo a ele. David J. Murray, um historiador da psicologia, escreveu: "A última sentença aqui é possivelmente o mais influente escrito na história da psicologia, pois enuncia a crença de que nós somos movidos por associação de um conceito a outro." Essa crença viria a ser, no século XVII em diante, a base de uma teoria maior do aprendizado e uma forma principal de explicar o desenvolvimento e o comportamento humano. No livro De Anima e outros trabalhos, Aristóteles tratou de forma breve num número significativo de assuntos psicológicos. Entre outras coisas, ele propôs uma teoria da motivação em termos de prazer e dor. Tratou dos fatores que produzem vários tipos de comportamento, coragem, amizade, temperança e outras. Esboçou a teoria da catarse, liberação de pensamento e emoções que estavam reprimidas no inconsciente, seguindo-se alívio emocional, para explicar por que nós nos sentimos recompensados, satisfeitos, vendo tragédias no teatro ou, na atualidade, os filmes e séries. Bom, esse foi um breve resumo de Aristóteles, o pouco que dá para falar em pouco tempo de vídeo. Então desculpe qualquer barulho, então eu estou fazendo esse vídeo num ambiente bastante, digamos, agitado, então tem bastante barulho ao redor, espero que não tenha incomodado, espero que tenha dado para entender. Muito obrigado e se inscreva no canal se você apoia esse tipo de conteúdo e eu deixarei 2 vídeos aqui para você assistir após, são vídeos que vão complementar esse conhecimento. Então te vejo no próximo. Muito obrigado.